Pois é, pessoal, o jogo político continua a todo vapor. Ontem, a notícia de que o Flávio Bolsonaro está colando com o Lula no segundo turno fez com que a bolsa disparasse, o dólar caísse, e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar do Nicolas Ferreira. Pois é, o Nicolas Ferreira vem muito bem, obrigado, com a sua caminhada, lógico que a esquerda criticando, e com a ala da direita, quase toda, se alinhando ao Nicolas Ferreira. E, inclusive, eu comentei com vocês sobre a participação do Flávio Bolsonaro nessa ação, né, que o Nicolas Ferreira está acionando. E eu quero agradecer ao pessoal que me mandou mensagem aí no direct do Instagram falando que o Flávio Bolsonaro já se manifestou. E eu vou mostrar a manifestação aqui para vocês, tudo bem? Então sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial do almoço. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E a gente continua trazendo mais conteúdo para vocês aqui. Vamos começar falando sobre a questão do Nicolas Ferreira, né? Antes de mais nada, trazendo a correção. Eu disse para vocês que estava sentindo falta, né, de uma manifestação do Flávio, da participação do Flávio Bolsonaro, que o Carlos estava lá, não vi uma manifestação contundente do Eduardo Bolsonaro em relação ao Nicolas. Há um certo ciúminho aqui do Eduardo em relação ao Nicolas, mas aí vocês me enviaram este vídeo aqui. O Flávio Bolsonaro está agora, atualmente, em Israel. E lá de Israel teve uma videochamada realizada pelo Gustavo Gaia, onde teve uma oração. Acompanha aqui comigo. Tudo jóia? Estamos ouvindo? Tem uma galera aqui querendo te escutar também, presidente? Valeu, presidente! Cuidado com a faixa de Gaza. Vai, 01! Pessoal, eu tô aqui no lugar chamado Monte... Estou aqui no lugar chamado Monte das Bem-aventuranças. É daqui, desse lugar, que Jesus Cristo fez o seu primeiro grande discurso para mais de 5.000 pessoas. Foi a partir daqui que ele começou a peregrinação pelo mundo para levar esperança a todo mundo. Então eu queria pedir a todos vocês aí que fechassem os seus olhos para a gente fazer uma oração a partir daqui para vocês aí também que estão nesse momento no Brasil. Senhor Deus, nosso Pai, eterno, amado, todo-poderoso, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as dificuldades, por todos os sofrimentos que nós temos passado, porque nós temos a certeza e a crença de que isso é para que nós tenhamos cada vez mais musculatura espiritual para enfrentarmos os problemas do Brasil e que possamos libertar o nosso país das garras do atual governo que tem feito o povo sofrer tanto. Eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor Vicente, meu pai, o Jair, que está lá no 19º Batalhão, junto com o Anderson, junto, Senhor, com tantas outras pessoas como o Silvinei, esses injustiçados, que o Senhor, Senhor, ainda honrá-los, porque são servos do Senhor e não merecem estar passando o que estão passando, assim como centenas de outras famílias em todo o Brasil que são perseguidas, Senhor. Que o Senhor dê a eles força, esperança e cada vez mais fé. Eu te peço, Senhor, pelo Nicolas, pelo Gaia, por todos que estão juntos aí, André, Jordi, Carlos, todos que estão nesse momento fazendo essa caminhada, se sacrificando pelo nosso país, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que cada dor muscular que eles estão sentindo se transforme em ainda mais força, Amém. Se transforme em esperança Amém. Para milhões de brasileiros que estão assistindo, seja pelas redes sociais, seja caminhando a cada dia junto com eles nessa estrada, desde Minas Gerais até Brasília, Senhor. Que o Senhor mostre que o Brasil é do Senhor, meu Deus. Nos dê muita força, muito mais força a cada dia para atingirmos esse objetivo de salvar o nosso Brasil. Isso não é, Senhor, sobre voto, não é sobre eleições, não é sobre orgulho pessoal, é sobre valores, é sobre princípios. E por fim, meu Deus, eu estou aqui no Monte das Bem-aventuranças. Daqui estamos próximos de Cafarnaum, cidade onde o Senhor enviou Jesus para que ele começasse a fazer grande parte dos seus milagres para levar esperança para o mundo. E no momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado, e a notícia veio a pé, porque não existia a internet naquela época, desde Jerusalém até Cafarnaum. Demorou 7 dias até que a notícia da morte de Jesus Cristo chegasse até Cafarnaum. Mas o que eles não sabiam é que no meio do caminho o milagre já tinha acontecido. Em apenas 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou. E a notícia chegou apenas depois. E foi por uma caminhada de 7 dias que isso aconteceu. Eu te peço, Senhor, que essa caminhada que os brasileiros estão fazendo, capitaneadas pelo Nicolas, que essa caminhada, no momento em que estão caminhando até Brasília, que o Senhor já tenha feito o milagre de libertar o nosso Brasil das garras do governo que tem feito o povo sofrer tanto. É o que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, esse foi o momento da oração, né, feita pelo Flávio Bolsonaro. Mas também teve uma outra manifestação muito conhecida também, de uma figura muito conhecida. Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Victor Lauer, que foi quem mandou aqui, né, a informação de que o Flávio tinha ligado pro Nicolas ontem, né, e ele não postou nas redes sociais dele,
acabei vendo aqui. Vamos lá, uma pessoa que se manifestou também sobre o Flávio Bolsonaro, sobre o Nicolas, perdão, foi o Pablo Marçal, uma figura que por alguns é bem quista pela direita, eu particularmente gosto muito do Pablo Marçal, outros já o odeiam, o detestam, mas ele mandou um recado pro Nicolas ontem também. Acompanha. O Nicolas tá metendo uma caminhada a pé lá de Minas para Brasília. Uma salva de palmas pra esse cara, esse brasileiro é bravo. Ô Nicolas, eu tô já quase 60 dias sem tocar no Instagram, não tenho Instagram no meu celular, não leio notícia, não acompanho mais nada, já tem algum tempo. Eu não estava sabendo, se eu soubesse eu tinha colocado na minha agenda pessoal para ir caminhar com você. Eu fiz isso em São Paulo. Eu dei uma corridinha de sexta-feira até o final de sábado, 84 quilômetros dentro de São Paulo. Só que foi correndo, né? A maior parte do tempo. Só que se eu soubesse, eu estaria aí com você. Então, meu abraço para você. Você vai ser presidente do Brasil ainda. Eu sinto essa energia em você. Não desista. Você vai ser reconhecido. Você vai ser reconhecido como um dos grandes lutadores pela liberdade. Não afine, irmão. Você sabe que eu te amo. Um beijo no seu coração. Não desista da corrida aí. E não importa. Pode tomar pancada, tomar cadeia. Continua firme naquilo que você foi chamando. Tá? Você tem um chamado para política. Multiplica isso. Treine e levanta a geração. Um beijo, Nicolas. Vamos deixar claro que uma fala dele me chamou a atenção. Ó, não desista. Você pode tomar pancada, você pode tomar cadeia. Você ouviu isso? Por quê? Porque o Brasil é assim. Se você se expõe, se você coloca o seu ponto de vista, você fica alvo. Você entra na mira. Vamos lá, vamos acompanhar. Metrópolis Política. Quem virou contra o Nicolas agora? Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota. Isso aí gerou uma certa indignação. A Polícia Rodoviária Federal se pronunciou após a repercussão em torno da Caminhada da Liberdade. O movimento liderado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que saiu de Paracatu, em Minas Gerais, em direção a Brasília, e reúne manifestantes pelas vias. Além de citar os riscos devido ao fluxo de veículos nas rodovias, a PRF informou ao Metrópolis, nesta quarta-feira, que não foi informada previamente sobre o ato. Esta quarta marca o terceiro dia da Caminhada de Nicolas, que tem previsão de chegar à capital federal neste domingo, no dia 25. Durante todo o trajeto, que já ultrapassou a cidade de Cristalina, no Goiás, Nicolas reuniu cerca de 100 pessoas, incluindo parlamentares, como os deputados federais Gustavo Gayer, André Fernandes e Zucco, além de apoiadores que andam pelo acostamento das rodovias federais. Segundo a PRF, o monitoramento dos manifestantes está acontecendo e será contínuo, mas não houve um aviso para os órgãos de segurança viária se organizarem e garantirem a proteção dos manifestantes. O comunicado não é uma proibição, mas o órgão alerta para os riscos aos quais os manifestantes estão expostos ao caminhar do lado de vias rodoviárias com grande fluxo de veículos. A mobilização ocorre em forma de protesto pela justiça e liberdade no país, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos condenados do 8 de janeiro. Segundo o deputado, eles são vítimas de uma perseguição sistemática. A caminhada deve percorrer mais de 200 quilômetros, com chegada prevista para domingo na capital federal, onde está programada uma manifestação em apoio ao ex-presidente. Segundo Nicolas, no primeiro dia, 36 quilômetros foram percorridos e no segundo, 76. Além de reivindicar pela justiça aos condenados, Nicolas sinaliza que o ato é em repúdio às decisões do Supremo Tribunal Federal e um chamado à consciência nacional, como forma de encorajar os manifestantes a comparecer no ato para enfrentar a justiça. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Só uma correção. É para enfrentar a injustiça, né? O ato do Nicolas começou orgânico. Começou caminhando e o povo foi atrás. Não era um evento, não é uma marcha, é uma caminhada. É uma caminhada. E aí mostra a chegada do Nicolas em Cristalina. Esse é meu Goiás. Pra mim, melhor lugar do mundo pra se viver, né? Sem desdenhar dos outros. Mas pra mim, eu gosto mais do Goiás, tá? E aí o Nicolas fez um discurso, né? Eu não vou colocar aqui pra não me estender muito, já coloquei a oração do Flávio Bolsonaro, mas enfim, né? A matéria do El Mundo Oficial, mesmo sob chuva e exausto, Nicolas e multidão louvaram a Deus na caminhada da liberdade.
Pois é. Um cara que ganhou muito meu respeito, o senador Magno Malta, tá? Ganhou muito meu respeito. O cara, na condição que ele tá de cadeira de roda, ainda foi e quis participar disso aí, né? Então, parabéns. Vamos lá. Dando continuidade aqui, Damares Alves e o pastor Silas Malafaia continuam no embate, né? A Damares expõe a lista de evangélicos investigados pela CPMI do INSS. O que aconteceu? A Damares Alves, ela fez denúncias. Olha, meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando. Como é bom ter um candidato a presidente cristão, que defende os valores cristãos, que defende os valores da família. Isso é muito bom. Como é bom ter figuras como Nicolas, que estão numa caminhada e que durante a caminhada, em vez de fazer coisas obscenas e pornográficas, está louvando a Deus. Isso para mim me enche de orgulho. Agora, a gente não pode pensar também que todo mundo é santo porque fala o nome de Deus. E aí a Damares Alves falou que teriam igrejas que poderiam estar envolvidas na lavagem do dinheiro do roubo do INSS. Isso incomodou muito o Silas Malafaia, que cobrou explicações da Damares Alves. E a Damares falou: o que você quer? Que eu exponha a lista dos pastores que estão ligados? Vou pôr a lista. E expôs a lista de todos os pastores evangélicos que estão investigados pela CPMI do INSS. Não concordei com a medida da Damares. Primeiro, porque se eles são investigados e eles passam a saber dessa investigação, é o necessário para eles, né, se blindarem, esconderem, apagarem provas. Ela não deveria ter exposto isso, era um dado que era para ficar sigiloso. Segundo, que ser investigado não implica necessariamente que essa pessoa é criminosa. E aí, ela pode estar expondo pessoas a um linchamento virtual sem que essa pessoa tenha culpa nisso. Mas a forma que o Malafaia também atacou a Damares, né, nesse fogo cruzado, eu não concordo. Dá uma olhada nessa matéria aqui, acompanha comigo. Uma briga entre evangélicos resultou em uma lista de igrejas e pastores investigados pela CPMI do INSS. De um lado, o pastor Silas Malafaia, de outro, a senadora Damares Alves. A comissão parlamentar foi instalada depois que operações da Polícia Federal, baseadas em reportagens do Metrópolis, apontaram fraudes em descontos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS por meio de associações. Damares divulgou a lista de evangélicos investigados na semana passada, após Malafaia se irritar com uma entrevista em que ela disse que igrejas evangélicas estavam envolvidas nos esquemas de fraude. Em resposta, Malafaia publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que ela devia dar os nomes dos investigados ou então calar a boca. A senadora divulgou a lista com requerimentos da CPMI envolvendo evangélicos, incluindo pedidos de convite, convocação e transferências bancárias sigilosas de investigados para igrejas e pastores. Segundo pastores ouvidos pelo Metrópolis, a briga tem como pano de fundo uma antiga rusga política gerada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Magno Malta, em 2018, não conseguiu se eleger e queria um espaço no governo Bolsonaro. Damares obteve esse espaço, o que gerou ira do Malafaia, aliado de primeira hora de Magno Malta. O pastor, no entanto, diz que a briga vai além de uma mera rusga política do governo Bolsonaro. Ele reforçou ao Metrópolis que considera as acusações levianas e que apenas André Valadão, pastor da Igreja Lagoinha, é um grande pastor citado por Damares e ainda assim seus delitos não foram comprovados. Malafaia quer que Damares prove quem são os evangélicos que fizeram lobby na CPMI do INSS e diz que o desafio à senadora continua de pé. Para conferir a lista completa das igrejas e dos pastores mencionados por Damares Alves, acesse metrópolis.com. Pois é, né? Ah, direita. Vamos lá. Lula ignora Davos pelo 4º ano seguido. Ou seja, são 4 anos de mandato de Lula, em que Lula simplesmente não dá a mínima para o maior fórum econômico mundial. É essa figura que quer trazer investimentos para o Brasil. Para aliados, a ida do Lula a Davos seria benéfica para o Brasil. Mas o Lula simplesmente não deu a mínima. Sabe por quê? Porque lá já não é mais dominado por um fórum de esquerdistas que ficavam fazendo demagogia barata. Lá, o foco agora é o livre comércio, é o mercado aberto, é o capitalismo. E não esse socialismo de merda defendido por essa gente da esquerda. Matéria do Fato Amazônico. Javier Milei defende o capitalismo de livre mercado em Davos e critica o socialismo. Esse é o novo discurso de Davos. O Trump fez um verdadeiro rebuliço em Davos. Lá, os discursos do Trump foram contundentes, livre mercado, comercialização, ou seja, esse discurso socialista de assistencialismo está ficando para trás, né? Então, o Lula, mais uma vez, não foi, porque o discurso do Lula não se encaixa, porque passaria vergonha eu levar o discurso dele. Matéria do Metrópolis, o Milei exalta o mercado em Davos, make Argentina great again, né? Milei citou a Venezuela para criticar o modelo socialista e afirmou que o capitalismo de livre mercado é o único sistema justo. O Milei também disse em Davos
que os Estados Unidos serão um farol para o Ocidente. É a terceira participação do Javier Milei no Fórum Econômico Mundial e a quarta, a ausência do petista em Davos. E aí, conexão política, né? Pois também uma matéria falando que o Milei desafiou a elite global e externou o renascimento liberal no Ocidente. Começou o seu discurso com uma frase muito impactante. Maquiavel está morto. E o Milei trouxe pontos que confirmam aquilo que eu já venho defendendo para vocês. A bola da vez é a América. Aguardem, confiem. A bola da vez é a América. Eu acredito, eu tenho fé que o momento do nosso continente chegou. O mundo vai enxergar nos próximos 5 a 10 anos um crescimento estrondoso da América. Acompanha conosco. E hoje tivemos mais um discurso histórico do presidente Javier Milei no Fórum Econômico Mundial de Davos. Javier Milei abre o seu discurso com uma frase chocante. Ele diz: Maquiavel está morto. Essa frase, que provoca a elite globalista presente nesse evento, deixa claro que aquela velha forma de fazer política, do poder pelo poder, de manipulação em massa, utilizando sobretudo as ideias wokes, as quais ele valentemente novamente denuncia, já. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajuda usuários a acompanhar seu humor, refletir sobre a... Terminou. Mais uma vez, Javier Milei utiliza o seu espaço como chefe de Estado e a visibilidade global de um evento tão relevante para defender as ideias da liberdade e todos os valores que formaram o Ocidente, valores judeus cristãos. Ele também fala sobre o renascer da liberdade na América, que dá um exemplo para todo o Ocidente, fazendo alusão ao governo de Trump e às recentes eleições na América Latina, que também estão levando o continente à direita. Eu deixo com vocês agora um pequeno resumo desse discurso e a reflexão. Será que essas ideias tão enérgicas que têm movido todo o nosso continente vão influenciar também o eleitorado brasileiro neste ano de 2026? Maquiavelo ha muerto. Si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirar. Não vou colocar por questões de direitos autorais, tá? Então, mas para quem quiser, vou deixar no meu Instagram lá o discurso do Milei, tá bom? Por causa da questão dos direitos autorais, não é permitido aqui no YouTube. Vamos lá, pessoal. MST anuncia envio de brigada para a Venezuela e para a faixa de Gaza, né? Vergonha pouca é bobagem, né? Essa turma aí da galera Toma Terra, né? Movimento Toma Terra, tá pronta para passar vergonha. O MST anunciou que deve enviar brigadas de jovens para a Venezuela, com o objetivo de ajudar na reconstrução do país, após a queda do presidente Nicolás Maduro. Isso é bem-vindo se for para ajudar, né? O mesmo acontecerá na faixa de Gaza, afirmou um representante do setor internacionalista do grupo nessa quinta-feira. Olha, eu vou ser sincero, tá? Por mim, eu acho que eu sou totalmente contrário, né, ao uso dos impostos aí, com muitas coisas que são desnecessárias, mas para mim é necessário. Eu acho que o governo deveria mandar aviões e mais aviões de gente do MST para Gaza, tá? Todo mundo que quiser ir, eu acho que o governo tinha que bancar a viagem, tinha que colocar naqueles navios cargueiros assim, levando aos montes e jogar tudo lá em Gaza, só pra ida. Vocês têm que ficar lá pelo menos uns 20 anos, que é o prazo do Brasil se restabelecer, da América voltar a se restabelecer, né? Então, pra mim, meu objetivo é que se o governo quiser mandar, que mande, né? Querem fazer brigadas pra ir lá socorrer? Faz a brigada, vai ser maravilhoso assistir isso. E aí, para melhorar, né, além disso, a integrante do setor internacional do MST, Movimento Sul Pia Terra, né, afirmou que uma outra brigada também deve ser enviada para a reconstrução da faixa de Gaza. O objetivo, segundo Magalhães, seria ajudar a fortalecer os camponeses do enclave palestino. Uma boa ação. Vocês merecem aqui essa boa ação. Vão, né? Tem que ir mesmo. Concordo. Alguém aí discorda? Acho que não, né? Vamos lá, pessoal. Matéria agora do Metrópolis Política. O Trump começou o Conselho de Paz de Gaza, já foi formado 20 países, já falaram sim, ok, nós vamos fazer esse Conselho de Paz. A verdade é que o primeiro a se propor a participar disso, como um membro ali aliado do Donald Trump, e aqui rola um burburinho, que Trump e o Putin se gostam muito, são muito amigos, tá? São muito amigos. Não confunda. Não pense que Estados Unidos e Rússia são aliados. Não. Putin e Trump são aliados. E o Trump, cá entre nós, ainda acredito, pode ser, que o Trump queira dar uma de Putin, mudar regras constitucionais e permanecer no poder em 2028, tá? Então tem esse risco? Tem esse risco. Putin ofereceu $1 bilhão em dinheiro congelado a conselheiro de Donald Trump. Congelado? Como assim? Vão tirar o dinheiro da geladeira, entregar? Que negócio é esse de dinheiro congelado? Pois é. Você lembra quando começou a guerra da Ucrânia? A Rússia
foi vítima de sanções, várias sanções. E aí, parte do dinheiro russo acabou sendo congelado por sanções dos Estados Unidos. E aí, o Putin, né, Moscou, está disposto a contribuir com 1 bilhão no tal do Conselho de Paz do Trump, propondo, segundo o líder russo, os recursos deveriam vir de ativos russos atualmente congelados em território americano e seriam destinados ao apoio humanitário e reconstrução de Gaza. Presta atenção. O Donald Trump disse que todos aqueles, e aí você vai entender a jogada aqui do Donald Trump, tá? Só para concluir. Antes de decidirmos sobre nossa participação no Conselho de Paz e seus trabalhos, dada a relação especial da Rússia com o povo palestino, acredito que poderíamos contribuir com 1 bilhão para o Conselho de Paz proveniente de ativos russos congelados durante o governo anterior dos Estados Unidos. E aí é que o negócio fica interessante. O Putin aceitou. Será que o Lula não vai aceitar? Será que o Lula vai doar 1 bilhão? O que o Trump está fazendo? 20 países já toparam. A ideia do Trump é reconstruir Gaza com um projeto imobiliário gigantesco. A ideia do Trump é pegar a faixa de Gaza, ali a região do Mar Morto e tudo mais, transformar aquilo ali numa nova Dubai. Sim. E aí, estes países que estão investindo na reconstrução de Gaza poderão ter o direito, inclusive, de comprar terras, de fazer aquisições ali. Ou seria um grande investimento. Então, o que aconteceria? Trazendo o desenvolvimento econômico para Gaza, a redemocratização para Gaza, ali haveria uma supervalorização da região, o que traria benefícios para todo o povo da faixa de Gaza, tirando por completo o Hamas daquela região. O Trump, em Davos, ele disse que a faixa de Gaza será toda desmilitarizada. Não haverá mais militarização. Será um ambiente para negócios. Ou seja, ele quer criar uma nova Dubai ali no Oriente Médio. Jogada inteligentíssima do Trump. Quem põe dinheiro tem preferências a negociar ali, né? No boom imobiliário que acontecerá em Gaza. E cá entre nós, juntando Putin e Trump numa aliança para reconstruir Gaza, eu acho que não pode ser mal para o povo de Gaza, né? Eu duvido muito que isso seja mal para o povo de Gaza. Vamos falar do Brasil um pouquinho, né? A Adriana Araújo, da Band News, se revoltou, se indignou com a justiça brasileira. O prende e solta. Colaborar com a justiça é o quê? Matar e entregar o corpo? Dá uma olhada aqui. Será que a justiça tem piedade das vítimas de estupro? Porque dos criminosos nós já vimos que tem. Sabe o que estava escrito na decisão que soltou o assassino da Sara, lá em Ubatuba? A postura colaborativa do investigado não representa risco imediato. Oi? Colaborar é o quê? Matar e entregar o corpo? O motorista de aplicativo do Ceará que estuprou a Renata, esse tinha bons antecedentes. E para o Marlon, o assassino do Distrito Federal, não temos uma cama num albergue para você. Não podemos te prejudicar. E ele saiu e matou a enteada. Ou a juíza achou que o sujeito capaz de estuprar a própria mãe vai virar um modelo de cidadão. O que a justiça tem dito em todas essas decisões, rotineiramente no nosso país, é: estupradores podem agir. Procurem a próxima vítima. A rua é de vocês. Parabéns. Só que só tem um detalhe para Adriana Araújo. Quem é o cara que defende a cassação química? Não é o Lula. Não é a esquerda. Por que vocês, jornalistas, tendem a ir contra as políticas? Porque o negócio é o seguinte: quando o Cláudio Castro vai lá e mete bala em vítimas dos usuários com fuzis na mão, aí é o maior massacre de todos os tempos. São criminosos, bandidos. Nossa, como a polícia é malvadona. Só que aí no discurso tudo fica bonito, né? Olha, o Brasil, e eu venho falando isso aqui há muito tempo, o Brasil precisa de linha dura. Precisamos de um Bukele. A gente precisa de uma polícia igual a do estado de Goiás. Olha eu aqui puxando o saco de Goiás também. Essa semana, um sujeito resolveu esfaquear o outro em Goiânia. Pois é, saiu correndo pro meio da mata, com uma faca na mão. Trocou tiro com a polícia, com a faca na mão. Voltou morto. É mais ou menos esse o modo de agir. E aí, onde ele achou essa arma, ninguém sabe. Capaz que tava jogada na mata. Mas quando isso acontece, vem um bando de gente do direito. Nossa, mas tem que investigar a polícia. O cara matou, com as mãos ensanguentadas. Saiu correndo. E aí, a primeira coisa que vocês vão preocupar é com a situação da vítima da sociedade. O cara matou o outro. Não, mas é a vítima da sociedade. Então, por mais discursos como o seu, Adriana, por mais discursos como esse, mas discursos verdadeiros, não adianta falar, né, como um leão e na hora de ir lá defender um político, defender como um asno.
Não adianta falar que quer a segurança pública e votar no PT achando que o PT vai entregar a segurança pública para alguém. O OINEG é que tá certo. O OINEG falou o seguinte: entrou um ministro da Justiça e entre ele e nada, talvez nada fosse melhor, porque pelo menos não gastava o dinheiro público. Então, parabéns, concordo, mas não só palavras, atitudes e atos também. Flávio Bolsonaro, em 2026, pode ser a nossa solução. Preferencialmente, com Caiado como ministro da Justiça e Segurança Pública. Quem sabe assim o jogo muda, né?